Como você lida com os não de Deus? Esse vídeo não é sobre religião, é sobre vivências de algumas coisas que aconteceram e que eu sempre compartilho com vocês. Tiveram alguns momentos da minha vida que Deus disse não para mim claramente, eu não quis escutar, né? E Deus pode falar com a gente de várias formas, tá? Eu acredito que Deus fala com a gente em sonhos, eu acredito que Deus fala com a gente através de pessoas, Deus fala com você quando você está lendo um livro, uma Bíblia, alguma coisa. Deus, ele tem várias formas de falar com nós, seres humanos que somos filhos dele. E no momento mais difícil que eu vivi na minha vida, que foi um momento que marcou muito a minha trajetória, né? Eu pedi muito para Deus para que ele me ajudasse, para que ele me socorresse, para que ele mudasse a minha história, né? E eu queria que Deus fizesse uma coisa específica, mas Deus não fez. E como ele não fez, eu fiquei um pouco revoltada em alguns momentos, né? No auge da minha imaturidade, eu bati o pé, eu briguei com Deus, eu questionei a Deus. Eu não sou uma pessoa de questionar a Deus, mas eu estava num momento de revolta muito grande. E eu questionei a Deus, né? E em alguns momentos eu falava, Deus, tem pessoas que são ruins, que fizeram isso, fizeram aquilo, que traíram, que enganaram, que roubaram, e o Senhor deixou essas pessoas seguirem, o Senhor fez isso e isso para elas, e eu estou pedindo uma coisa simples, o Senhor não quer fazer. E Deus ficou em silêncio comigo durante um bom tempo. Eu até me emociono em falar isso porque eu acredito muito em Deus. Muito. E Deus ter ficado em silêncio comigo foi algo que me mexeu muito comigo. Porque eu entendi que as coisas não eram no meu tempo, não eram no meu jeito. E que Deus não era uma pessoa que eu podia manipular, né? Não era uma pessoa, não era um ser, né? Não era alguém que eu poderia manipular, né? E ele ficou em silêncio por muito tempo. E quando eu percebi esse silêncio de Deus, eu me senti mal, né? Porque eu falei assim, meu Deus, eu sempre tive uma conexão tão grande com o Senhor, né? E agora o Senhor está em silêncio. E eu comecei a entender que não é do meu jeito, não é na força do meu braço, não era como eu queria que as coisas fossem. E que Deus estava me dizendo não sim e que era para o meu bem. É como pai e mãe, né? Pai e mãe nunca querem o nosso mal. E Deus, ele é o nosso pai. Ele nunca vai querer o nosso mal. E eu fiquei rodando um círculo, né? Em círculo, em círculo, em círculo, e batendo com a cara na porta, batendo com a cara na parede. Porque eu não estava entendendo, eu não estava aprendendo, eu não estava parando para escutar. Eu queria questionar. Eu queria ser rebelde. Eu estava no momento rebelde, falando, Deus, o senhor não está fazendo, o senhor não está vendo, o senhor não sei o quê. E eu chorei muito, né? Porque eu queria que aquilo ali fosse resolvido e eu queria que fosse da minha forma. E quando Deus, né, permitiu que o meu casamento acabasse, que aquela relação que eu tinha como algo de super, hiper, ultra, mega, power importância terminasse, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei muito mal, aquilo mexeu muito comigo. Mas Deus sempre me mostrou que em todos os momentos que não era para aquela relação começar, me deu todos os sinais e eu apaixonada, cega, não vi. E eu fui ignorando os sinais de verdade. E quando
o fim chegou, aconteceram muitas coisas dentro desse fim, eu comecei a questionar Deus o porquê. Eu falei, Deus, o Senhor ama o casamento, o Senhor ama a família. O primeiro milagre que o Senhor fez foi em casamento. E o Senhor está deixando meu casamento acabar, terminar. Eu não estou entendendo. E vieram alguns questionamentos até muito, sei lá, infantis da minha parte, e imaturos. E quando eu comecei a entender que os não de Deus são para nos proteger de coisas piores e para nos ensinar, eu tive uma virada de chave muito grande. Mas ainda assim eu questionava. E eu ainda insisti muito tempo para que esse relacionamento desse certo, para que as coisas andassem, mas o relacionamento ele precisa da dedicação de duas pessoas, né? Não tem como uma pessoa só se dedicar para que algo dê certo. As duas pessoas precisam estar no mesmo propósito para que a coisa ande. E eu lutei muito, eu orei muito, eu fiz o que estava dentro da minha possibilidade e fui até além da minha possibilidade, né? E quando eu entendi que Deus estava dizendo não, que não foi uma nem duas vezes que ele disse não, mas eu ignorei. Quando eu entendi que ele estava dizendo não, não e não, foi um momento muito difícil para mim, porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou recomeçar? Como é que vai ser minha vida sem essa pessoa? Porque existia ali uma dependência emocional muito grande, né? De, de que aquela pessoa estivesse ali junto comigo todo o tempo, né? Existiam algumas coisas que eu não fazia se aquela pessoa não estivesse junto comigo. E eu tenho certeza que isso não agradava o coração de Deus. Não, sabe por quê? Porque você não pode botar ninguém no topo da sua vida, né? Eu digo sempre que quem tem que estar no topo da sua vida é você, somos nós, cada um é o protagonista da sua vida. Mas quando você bota alguém até acima de Deus na sua vida, é complicado, porque aquela pessoa passa a ser seu Deus. E Deus não se agrada disso. E não é saudável, né, gente? Vamos combinar que não é saudável. E Deus sempre disse não, não e não e não. E eu briguei com Deus, eu questionei a Deus, eu gritei com Deus, sabe, fui uma filha rebelde. E quando eu entendi que Deus não queria que eu voltasse para aquela relação, que não era aquilo que ele queria para mim, eu tive uma virada de chave, um reset, né? E comecei a olhar para mim, destruída, desmotivada. Eu engordei uns 12 quilos, eu me abandonei total, né? E é muito difícil você se abandonar por alguém, né, que está vivendo, que está, né, aí para você, que a vida continua acontecendo. E quando eu comecei a olhar para mim, né, minha mãe até disse para mim, filha, você sempre teve um brilho, você perdeu esse brilho, né? Você sempre teve um brilho, uma coisa sua que você perdeu de fato, gente. Eu perdi esse brilho, essa coisa que eu tinha, né? E Deus, ele tem o jeito dele, né? De fazer com que a gente enxergue as coisas. De fazer com que a gente entenda algumas coisas. E com cada filho, com cada pessoa, ele vai trabalhar de um jeito diferente. Até porque nós, seres humanos, somos a imagem e semelhança dele, mas somos pessoas com personalidades diferentes, né? Ele não vai trabalhar com você da forma que ele trabalha comigo e não vai trabalhar comigo da forma que ele trabalha com você. São coisas diferentes, pessoas diferentes. E ele começou a me mostrar algumas coisas, ele começou a me direcionar, ele começou a me fazer entender que às vezes a gente toma decisões que ele não quer. E a gente fala assim, não, Deus está aqui, Deus não está. A gente acha que está. A gente quer que ele esteja, né? E ele não está. E em vários momentos eu eu fui entendendo, eu fui caminhando devagar, um dia de cada vez, não corri para esquecer, não corri para fazer as coisas. Algumas pessoas diziam que eu era boba, que eu estava demorando muito para esquecer, que eu estava demorando muito para superar, que eu estava demorando muito para seguir, né?
Mas eu precisava do não de Deus. Eu precisava que Deus me mostrasse o caminho e falasse, não, não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu projetei para você. Não é isso que eu programei para você. Você vai sair disso aí e vai viver novos tempos. E de fato eu tenho vivido novos tempos. Eu tenho vivido um relacionamento legal. Eu tenho vivido coisas novas que, com toda certeza, se eu estivesse dentro daquela ação, eu não estaria aqui com o canal no YouTube. Eu não teria realizado esse sonho. Eu não teria voltado para a faculdade. Eu não teria voltado para a academia. Eu não teria feito várias coisas porque aquela pessoa era, não vou dizer o mais importante, mas muito importante para mim. Então, questionar me fez ficar rodando, né? Igual o povo quando ficou perdido, né? Deus mandou lá maná, mandou, né, a nuvem para fazer sombra, a bola de fogo para poder aquecer. É sobre isso, né? Em momentos que eu precisei, Deus sempre esteve ali, mas eram coisas que ele fazia que me ajudavam e que me faziam bem, mas que eu achava que era pouco. E não queria nem saber, Deus está fazendo? Tá, é pouco, mas o que eu quero ele não está fazendo. Né? Isso me fazia cair na murmuração, reclamação, questionamento e me fez quebrar muito a cara, me fez ficar muito tempo, mais tempo sofrendo do que eu talvez deveria. Mas foi bom porque eu aprendi muita coisa. Eu saí daquele lugar, daquele deserto, né? Como dizem, né? Uma outra pessoa. Eu mudei, eu melhorei, eu voltei para mim. Eu entendi que eu tinha que estar em primeiro lugar na minha vida, que eu tinha que me amar antes de amar alguém. Para você se amar, para você amar alguém, você tem que aprender a se amar primeiro. Se você não sabe se amar, você não vai conseguir amar alguém, né? Você pode até conseguir, mas você vai amar da forma errada, que você vai estar botando a pessoa num patamar que ela não deveria estar. E Deus me direcionou e me mostrou o caminho, e os nãos dele me ensinaram muitas coisas.